vai em frente com a nossa pauta por aqui para te contar agora que o Tribunal de Contas vai começar a fiscalização de repasses via emendas PIX aqui ao nosso estado do Paraná e a muitos municípios aqui do Paraná. A decisão foi tomada depois que a Controladoria Geral da União constatou alguns problemas nas transferências que foram realizadas para pelo menos 7 cidades aqui do estado. O Pleno do Tribunal de Contas decidiu que compete à Corte o acompanhamento da aplicação dos recursos federais recebidos, então, pelo estado e pelos 399 municípios que temos hoje por meio dessas transferências especiais. As emendas PIX, que ficaram muito faladas aí ao longo dessa semana, são aquelas que são destinadas pelos parlamentares diretamente para o caixa de estados e municípios. O executivo, ou seja, o governo federal, ele tem a imposição de pagar por essas emendas. Ele não pode negar o pagamento dessas emendas que são ali apontadas diretamente pelos parlamentares. E qual que é a grande crítica, né? Que não há nenhuma necessidade de formalização prévia e também a apresentação de projeto, de aval técnico, de prioridade para o governo federal para a liberação desse recurso. Então, o deputado ou o senador vai simplesmente ver ali de acordo, né, com as necessidades que ele enxerga na base dele e vai destinar o dinheiro via Pix mesmo, né, direto para o caixa, seja da prefeitura, seja do governo do estado. E aí esse repasse das verbas federais, né, acontece ali diretamente com uma facilidade, mas com uma falta de transparência também para que nós, todos eleitores, possamos acompanhar se, primeiro, né, esse dinheiro foi destinado como o candidato, né, o parlamentar, no caso, está falando ali para aquela obra em específica, para aquele projeto em específico, e segundo, também se ele foi utilizado de acordo com a indicação que aconteceu. A única maneira que a gente tem de rastrear isso hoje é a transferência PIX, que acontece ali para o caixa, seja da prefeitura, seja do governo do estado. A decisão dos conselheiros do Tribunal de Contas aqui do estado foi tomada, então, a partir da instauração de um processo decorrente de um relatório de auditoria que foi realizado pela CGU, a Controladoria Geral da União. O órgão federal detectou problemas relativos ao repasse por meio das emendas PIX para pelo menos 7 cidades aqui do Paraná. São elas, atenção para a lista: Capanema, Marialva, Maringá, Medianeira, Missal, Santa Cruz de Monte Castelo e São Miguel do Iguaçu. Ao todo, as transferências auditadas pela Controladoria Geral da União somaram cerca de 5 milhões de reais. Por conta disso, o tribunal informou que vai fiscalizar o envio desse tipo de recurso feito para o governo do estado e para todos os municípios paranaenses. Os conselheiros ainda definiram que, caso seja constatada qualquer irregularidade ou suspeita de uso eleitoral indevido destes recursos, o Ministério Público Estatal e a Justiça Eleitoral serão notificados para apurarem os casos. Djalma Riesenberg Júnior, que é auditor do controle externo e coordenador geral de Fiscalização do Tribunal de Contas do Paraná, falou sobre o papel do tribunal neste acompanhamento das transferências. Vamos ouvir. O Tribunal de Contas já vem debatendo há muito tempo, desde o ano passado, a questão das emendas parlamentares impositivas, popularmente conhecidas como emendas PIX. Por conta disso, desde o ano passado, o tribunal disponibiliza uma ferramenta importante para a sociedade acompanhar a aplicação desses recursos por meio do seu site. Existe uma plataforma onde lá se podem verificar município a município todos os recursos que foram aplicados pelas tais chamadas emendas PIX. Entretanto, nos últimos tempos, houve um debate, inclusive aqui no Tribunal de Contas, sobre a competência da fiscalização desses recursos. Mais recentemente, no início desse mês, o tribunal então decidiu, por uma votação plenária, que de fato estes recursos, embora sejam de origem federal, são sim de competência do Tribunal de Contas a sua fiscalização, a aplicação desses recursos. Portanto, a partir desta decisão que foi tomada, colegiada aqui agora pelo tribunal, nós vamos organizar então uma fiscalização em todos os municípios, ou na grande parte desses municípios paranaenses, que receberam esses recursos ao longo dos últimos anos. Com a expectativa sempre de transparência e da correta aplicação desses recursos em cada uma das suas finalidades. Tá
Tá aí, então, né, a palavra do Djalma, que é responsável ali também pelo Tribunal de Contas aqui do Paraná, e esse painel que foi mencionado, né, por ele, que é coordenador geral de fiscalização do tribunal, traz diversos dados sobre os recursos que são destinados aos municípios e ao estado. Com a ferramenta você consegue visualizar os valores totais, transferidos na forma de despesa empenhada e também as receitas realizadas de recursos que vieram pelas emendas conhecidas e que ficaram ainda mais conhecidas ao longo dessa semana, né, por conta do embate aí entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, as chamadas emendas PIX, além também de conter outros dados sobre outras formas de emendas, como as individuais impositivas, as de bancada e as emendas de comissões. Bom, sempre que a gente está falando de tudo isso, né, a gente tem esses nomes todos diferentes e é importante você aí que está do outro lado, você eleitor, né, sempre lembrar que a gente está falando do seu dinheiro que sai do seu bolso, nós todos contribuintes que pagamos, é tudo dinheiro público e existem essas divisões todas nas caixinhas ali, né, dos órgãos diferentes, dos parlamentares, entre executivo, entre legislativo, mas é tudo dinheiro que sai do pagamento de imposto, não tem outra forma de arrecadação aqui do nosso estado senão essa. Então, é importantíssimo sim, é essencial, eu diria, que tenha o máximo de transparência possível. A gente já falou bastante sobre isso, sobre essas emendas PIX aqui na Jovem Pan News, e o básico, né, o mínimo que a população exige é saber exatamente como esse dinheiro está sendo empenhado, como esse dinheiro está sendo gasto. Então é essencial esse trabalho, sim, do Tribunal de Contas do Estado para fazer essa fiscalização, até para que a gente consiga saber se de fato, né, uma promessa ali que foi feita por um parlamentar que diz que empenhou todo esse valor, esse montante ali da sua emenda PIX, né, para algum tipo de obra que seja aí na sua cidade ou não, né, que você entenda se realmente ela foi utilizada dessa forma e se isso realmente saiu do papel. O que se questiona também é a prioridade dessas emendas, porque o parlamentar, e ainda mais, né, existe uma grande crítica em anos de eleição, porque o parlamentar vai acabar, claro, empenhando aquele dinheiro para a sua base, ou seja, para aquela cidade onde ele concentra mais votos no seu estado, e não necessariamente, é óbvio que para a população ali daquela cidade toda obra é importante, né, gente, e a gente quer a melhoria ali das coisas que a gente utiliza no dia a dia, a gente vive nas cidades mesmo e precisa contar com essas melhorias, mas às vezes uma cidade muito perto tinha uma prioridade muito maior ou um número de pessoas sendo afetadas por alguma coisa muito mais importante e aí acaba sendo desprivilegiada porque o seu parlamentar ou aquele que tem a base ali não consegue destinar suas emendas para aquela outra obra. E daí, né, sem nem entrar naquele caso que a gente sabe que acontece bastante também de destinação de verbas ali de emendas para obras que na verdade não trazem melhoria nenhuma para a população. E um dos casos mais emblemáticos a gente sempre traz é do atual ministro, mas na época, né, era parlamentar aí o Juscelino Filho, que destinou todo o montante ali da sua emenda para fazer o asfalto de uma via na sua cidade, uma cidade muito pequena ali do Maranhão, se não me engano, e que não trouxe melhoria nenhuma para a população, porque o único local ali em que essa rodovia, né, chegava era justamente os terrenos da sua família. Então existe também todo esse questionamento, porque não tem um ranking de prioridade. Como que a gente vai saber ali para onde a gente deve destinar esse dinheiro? Qual que é a prioridade da população do estado do Paraná que seja para destinação de verbas para obras públicas, por exemplo. E essa fiscalização é importantíssima por conta disso, né, Marcos Souza? Conta aí para a gente também o seu ponto de vista. Que bom que o Tribunal de Contas do Estado vai ajudar nessa fiscalização das emendas parlamentares, que são nada mais, nada menos do que o dinheiro do pagador de impostos. O governo nos cobra impostos, coloca no seu caixa esse dinheiro e depois decide como gastar. E a discussão sobre emendas parlamentares é exatamente essa: quem vai gastar o nosso dinheiro? Se é o deputado ou o senador ou se é o presidente da República? Essa é a discussão. Por essência, todo gasto público, ele é uma decisão parlamentar. Por que eu digo isso? Porque quem vota o orçamento, tanto o anual como os planos plurianuais, quem define o princípio de como o dinheiro será gastado, se a prioridade é a educação, é a saúde, a segurança pública, assim por diante, são os parlamentares, é o Congresso Nacional, no caso das verbas federais, obviamente. E aí o Executivo, ele tem uma função secundária, ele só executa de acordo com o princípio aprovado pelo Parlamento, ou seja, o Executivo, né, que tem esse nome sugestivo, executa
o orçamento aprovado pelo Legislativo. E, em tese, né, quando a República funciona de forma ordenada, perfeita, conforme a teoria, o Executivo ele vai aplicar os recursos de acordo com as necessidades do momento. Olha, agora eu preciso construir uma creche porque esse bairro tem falta de vagas nas creches, né? Não, aqui eu vou fazer uma escola, aqui precisa de mais viaturas da polícia e assim por diante. Ocorre que no Brasil, né, tudo é meio trocado, tudo é meio... tudo funciona diferente da forma ideal, não é? E aí, qual que é a lógica das emendas parlamentares? O deputado ou o senador manda para onde tem voto. Então ele pega os rincões eleitorais e fala, olha, essa cidade aqui me deu tantos votos, eu vou mandar dinheiro para lá. Veja, mas a cidade do lado está sofrendo mais, não importa. A minha conveniência eleitoral pede que eu mande para cá, e assim por diante, né? Então, é por isso que é questionável essa coisa da emenda parlamentar. Eu até defendo que o parlamentar tem que ter uma postura proativa na questão do orçamento público, mas dentro do que lhe cabe, que é aprovar o orçamento e que é fiscalizar se esse orçamento aprovado está sendo cumprido ou não. É esta a função do parlamentar, não mandar dinheiro para suas bases eleitorais. É isso, né? Até porque quando a gente fala principalmente das cidades, o executivo está ali mais próximo justamente dessas demandas que a gente falou, que a gente sabe que as obras são importantíssimas para todas elas. E o executivo é quem está mais perto ali para saber exatamente como priorizar esse dinheiro público que tem à disposição, que, como eu já falei também, é sempre dinheiro que sai dos nossos bolsos, né? Dinheiro do contribuinte de impostos. Então vamos acompanhar também como vai ser essa fiscalização aí que acontece por parte do Tribunal de Contas agora nessas 7 cidades em específico aqui no nosso estado. Mark Souza, obrigada pela participação. Vamos liberar o Mark aqui, que ele está lá em produção também em Maringá, né? Fazendo reportagem especial para o Grupo RIC.